queridos, abençoe você, a sua casa, a sua vida. Que Deus nos abençoe neste dia de hoje. Bom, nós estamos vivendo, essa fé voltada exatamente para a importância de continuarmos, de permanecermos, de andarmos, na presença de Deus. Começamos a falar desse assunto e temos perseverado nele ao longo desses dias, E vamos falar hoje um pouco mais sobre isso e vamos também realizar a oração. Espero que você tenha consigo os 3 elementos, que é o óleo, a água e o sangue, ou seja, o suco da uva, no caso, Porque nós vamos estar no domingo agora fazendo uma das imposições de mãos mais abençoadas que eu acredito. Ela será feita em cima do altar e na oportunidade nós vamos fazer a entrega dos 3 elementos, para você. Então, acho que tudo que, a fé, tudo que nos leva a viver, você não deve, eu não devo, nós não devemos desprezar, Existem muitas pessoas que elas ignoram. Eu estava até esses dias ouvindo uma matéria no rádio falando sobre o quanto as pessoas têm ignorado a importância da fé em Deus, Se eu não me engano, teve até uma matéria no Oscar que eles estavam falando que em Hollywood praticamente nenhum ator que foi premiado, ele em algum momento agradeceu a Deus pelo prêmio. Então, as pessoas a cada dia que passa, elas vão acreditando mais, que o sucesso delas, que o êxito delas vem da sua capacidade, da sua habilidade, da sua experiência, do seu próprio poder humano, E é aí que muitos se enganam, porque é impossível que venhamos ter um sucesso duradouro se não for pela graça, pela bondade de Deus na nossa vida, não é isso? Bom, então conhecer a Deus em tudo é de suma importância, gente. Eu tenho falado muito sobre nós termos cuidado, sabe? Essa questão de acharmos que em algum momento alguém, por um erro, por uma falha, seja lá pelo que for, deve ser desmerecido. Cuidado, muito cuidado. Por que motivo? Porque nós estamos caminhando a cada dia para um pensamento de que um é melhor do que o outro. As pessoas elas estão encaixando isso na sua cabeça e isso é perigoso demais, não é? Porque em algum momento, diante de Deus, podemos ser surpreendidos. Então, o desmerecimento de uma pessoa para com a outra, a cada dia vai crescendo. E imagine você se Deus, ele pensar da mesma maneira para conosco, não é? Então, às vezes a gente perde um pouco a oportunidade de tratar de assuntos que são importantes
para mantermos uma qualidade interior, né? Às vezes a gente se preocupa muito com a qualidade externa de vida e nos esquecemos que existe uma qualidade que ela é interior, que transforma ou que mantém a gente como... Porque tem algumas pessoas que Deus não vai tolerar. E por que que ele não tolera? Por causa da soberba, por causa da falta de perdão, por causa da falta de compreensão, por causa da falta de paciência, por causa da falta de amor, por causa da falta de um coração sincero, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito. Bom, daqui a pouco eu vou começar a pregar, né? Nós estamos fazendo quase que um estudo, né, acerca do livro de Gênesis, capítulo 17. Falamos do versículo 1, né? Pois Deus apareceu para Abraão e se apresentou como Deus Todo-Poderoso e disse, anda na minha presença, né? O que eu vou falar hoje, eu acredito que vai ser muito edificante para nós, né? E vai ser uma bênção. Bom, aproveita você que não é inscrito no canal do Bispo Luciano e se inscreva, né? Basta você apertar no botão se inscrever, logo em seguida aparecerá um sininho, você aperta nele, um símbolo de um sino, né? E aí vai aparecer a palavra todas e você então clica e passará a ser um seguidor do canal. E todas as vezes que entrarmos ao vivo, o YouTube certamente te avisará, tá bom? E vai ser um prazer ter você com a gente. E você pode indicar também o canal para outras pessoas, se você achar que ele edifica, que ele é bom. A gente tem orado e Deus tem dado resultados destas orações. E eu tenho estado muito feliz com isso. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem os 3 elementos aí com você? Já tem consigo o óleo, a água e o suco da uva que representará o sangue? Olha, a Inês está aqui nos cumprimentando. Deixa eu só dar uma apoiada aqui para eu poder ler, né? Boa noite, Bispo Luciano. A Ida também, a Vilma está dizendo, já tem o bispo, que bom, né? Mas quem? Você pode tecer os comentários. Deixa eu te falar uma coisa. Põe nos comentários os nomes das pessoas que você deseja que Deus, que ela ande na presença de Deus. Pode ser o nome do seu filho. Olha, manda um Deus proverá para Nova Iguaçu. Vou mandar daqui a pouco, o Bispo Carlos também está na live. Olha, Simário Cunha com a gente, a Júlia também conosco, né? Você vai colocar, bispo, eu quero que o meu filho ande na presença de Deus. Então, bispo mais amado do universo, Luzia, obrigado. Obrigado, Luzia, que Deus te abençoe, tá? Esse carinho de vocês é tudo pra gente, eu fico muito feliz mesmo, obrigado mesmo. Põe os nomes, vai colocando, porque daqui a pouco eu vou orar, e nesta oração, eu acredito muito que Deus vai dar vitória, e o Espírito Santo vai trabalhar, porque olha só, um dia eu também não andava na presença de Deus, como talvez você, né? Mas hoje nós andamos pela graça e misericórdia dele. Então, alguém orou por mim, alguém orou por você. Então, botar o nome de pessoas que a gente quer muito que... Jonatas, quando o senhor vai vir ao Rio de Janeiro? Em breve, Jonatas, eu estou para ir ao Rio, eu não estou podendo agora sair de São Paulo devido a algumas responsabilidades aqui, muito trabalho, mas eu sei que o trabalho no Rio e em outros lugares também é responsabilidade nossa. E nós vamos estar em breve, tá bom? Por enquanto, vai vivendo a fé com o Bispo Luiz Fernando, com o Bispo Carlos, em Nova Iguaçu, com o Bispo Jorge Santana lá em São Gonçalo, né, e assim por diante. Bom,
Então vamos colocar os nomes para a gente orar. Vai compartilhando o link com as pessoas, tá? Para a gente fazer a oração com elas também. Então só você clicar, copiar, manda o link no grupo do WhatsApp, no grupo dos irmãos. Fala, o bispo vai estar em oração. Olha a Inês com a gente. Bispo, eu quero a minha família, a Maria. Deixa eu ver aqui. Bom, a Inês, a Maria, a Vanilza, a Agna também mandando a mensagem. A Lealina, né? Não estou aqui. Vai mandando as suas mensagens e nós vamos ter um prazer imenso de orar. Bom, para a gente não ficar muito tempo na live, vamos já entrar com uma mensagem enquanto você vai compartilhando com as pessoas, tá bom? Gênesis 17, tá? Nós temos aqui, gente, uma questão que precisa ser observada no texto, né? Se nós formos observar o capítulo 1, nós vamos ver Deus se apresentando para Abraão, dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí ele então faz Abraão saber, nesta parceria entre ele e Deus, qual é a parte dele, ou seja, a parte de Abraão. E é isso que nós vamos falar um pouco e depois da parte de Deus. Então, o que se estabelecia naquele momento entre Deus e Abraão? Uma parceria entre um e outro a partir daquele instante. O que eu quero dizer? Que a sua vida com Deus, ela é uma parceria. Você torna-se parceiro, parceira de Deus, nós, no caso, e Deus também se torna nosso parceiro. Porém, nesta parceria precisa ficar muito claro que você tem a sua parte, nós, no caso, a ser feita, e Deus, logicamente, vai ter a parte dele. Portanto, como uma parceria funciona? Quando os parceiros executam as suas partes, ou suas obrigações dentro desta parceria. Caso contrário, essa parceria nunca vai funcionar. Tá? Vera, Bispo Luciano, venha para Curitiba. O senhor é uma benção. Obrigado, logo, logo. Nós vamos estar por aí, tá bom? Mas agora vamos focar no entendimento da palavra. A Daniele, o Senhor é nosso xodozinho aqui em Vassouras. Obrigado, Daniele. Que Deus te abençoe, querida. Muito bem, vamos lá. Então, tem que ficar muito claro que nesta relação, você e Deus, Deus e você, não é Deus. Oi, Júlia, saudades também, querida. Não é Deus trabalhando para você e nem você trabalhando para Deus. Você entende? Porque às vezes as pessoas elas confundem isso. Elas acham que no momento em que ela crê em Deus e que ela busca a Deus, agora Deus vai trabalhar para ela. Não é que ele não trabalhe para a pessoa, ele trabalha, mas nós precisamos enxergar isso de uma outra forma. Ou ela acha que agora ela só vai viver para trabalhar para Deus. Não, você não pode se esquecer que se trata de uma parceria. Compreende? Se trata de uma parceria.
E dentro desta parceria, para ela poder dar certo, eu preciso entender a minha parte, o que eu devo fazer dentro desta parceria, para que eu possa fazer, e Deus certamente já sabe qual é a parte dele dentro da parceria. Então, como é que funciona, Bispo Luciano? Deus faz a parte dele e eu faço a minha? Sim. Agora, fazemos juntos ou quem faz primeiro? Aí é que está. Aí é que entra o que precisamos entender. A parte de Deus na nossa vida, ela sempre virá após a nossa parte ser feita. A parte de Deus nunca vem primeiro. E por isso que muitas pessoas, elas se enganam, se equivocam, sabe? E se perdem no mundo da fé. Por quê? Porque ela não entendeu como é o processo do agir de Deus dentro desta parceria entre o homem e Deus, Deus e o homem. Então, você vai observar, você está entendendo a palavra? Se tiver, diga, estou entendendo, estou compreendendo. Você vai observar que Deus, ele diz assim, ó, quando ele aparece para Abraão no versículo 1, ele diz, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e em seguida ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Então ali Deus estava dizendo para Abraão, olha, nessa parceria entre eu e você, para dar certo, a tua parte é você andar na minha presença. Deu para entender, Abraão? Compreende, Abraão? A sua parte é você andar na minha presença. Entenda isso, Abraão. Anda na minha presença. Pronto. A parte de Abraão, dali para frente, Abraão não tinha que se preocupar com mais nada. Obrigado, Vilma. Mais nada. Porque a parte dele já estava estabelecida. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, ó, vamos fazer uma parceria aqui dentro dessa casa, aqui na casa do bispo. Então, ó, eu vou falar para você. Você quer... Bispo, eu estou na rua, estou precisando de um quarto aí, minha loja aí, pelo menos uma noite, ou uma semana. Tá bom, tá. Então, ó, vamos lá, você vai ficar aqui, mas tem uma coisa. Ó, vamos dividir o trabalho, tá? Então, o que você vai fazer? Todo dia você lava a louça. Eu arrumo a casa. Ponto. Você só tem que focar em o quê? O quê? O que é que você precisa focar? Em lavar a louça. Ponto. Essa é a sua parte. Essa é a sua parte. Deu para entender? Ah, mas eu cheguei, e aí? A louça? Ah, não, porque eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo e tal. Peraí, mas qual era a sua parte? Era a louça. Então, o que Deus estava dizendo para Abraão? A sua parte, Abraão, é andar na minha presença. Ponto. Essa é a sua parte para a nossa parceria dar certo. Então, significa que toda vez que eu me desconcentro e deixo de fazer a minha parte, eu estou fazendo essa parceria dar errado. Eu estou anulando
essa parceria entre eu e Deus. Por quê? Porque Deus já falou, a minha parte é andar na presença dele. Então, todas as vezes que Deus me vê, ele quer me ver aonde? Ele quer te ver aonde? Na presença dele. Deu para entender? Ele quer te ver na presença dele. Por quê? Essa é a parte estabelecida. Então, é isso que eu preciso entender, você, e Abraão tinha que entender. Você já reparou que todos os dias o inimigo faz de tudo? Para quê? Para quê? Ele faz de tudo para o quê, exatamente? Você já reparou? Vê se você acerta. Escreve aí. Você já reparou? Vou repetir, ó. Você já reparou que o inimigo ele faz todos os dias de tudo para o quê? Você vê, a parte de Deus que Deus mandou a gente executar é andar na presença dele. Olha, não sai da minha presença. Ah lá, o bispo Carlos respondeu, né? Para nos tirar da presença de Deus. E é verdade, gente. Todos os dias, nos distrair com coisas que nos tiram da presença de Deus. E eu estou sujeito a isso em algum momento. Você está sujeito a isso em algum momento. Todas as pessoas estão sujeitas. No momento de distração, de falta de vigilância, você sair da presença de Deus. Você vê que o diabo faz de tudo para nos aborrecer, para nos tentar, para colocar raiva no nosso coração. Porque, vamos lá, raiva, ódio, desejo de vingança, maldades, traições, ambições, todas essas coisas, pessoal, enganos, roubos, inveja, olho grande, desejar mal às pessoas, independente de quem seja, mentir, tudo isso nos tira da presença de Deus em algum momento. E quem é que está sujeito a isso? Todos nós. Basta não vigiar. Por isso que não dá para ficar condenando os outros, os erros dos outros. Porque quando você vê uma pessoa errar, às vezes você quer condenar, olha lá o que fulano fez, esse camarada não merece nem entrar numa igreja, olha só. Isso não é postura de uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus, ela primeiro não julga porque ela não é juiz, ela sabe que ela não é juiz. E segundo, uma pessoa de Deus, ela não julga porque ela sabe que ela também é passiva de erros. E toda pessoa que julga a outra, ela sai da presença de Deus. Toda pessoa que aponta o dedo para o outro, ele sai da presença de Deus. Por quê? Porque não é esse o dever da gente. O nosso dever na parceria não é julgar ninguém, não é acusar ninguém, não é apontar o dedo para ninguém, não é fazer maldade com ninguém, não é fazer nada que desagrade a Deus. O nosso dever é andar na presença dele. E aí temos que tomar o cuidado. Mas, bispo, me diz uma coisa, e se em algum momento eu sair da presença de Deus? Bispo, quando o senhor vai vir aqui na igreja em Minas Gerais, em Belo Horizonte? Logo, logo. Nós vamos marcar para estarmos aí, sim, tá? Com o bispo Paulo, tá? Não tenha dúvida disso. Então, presta atenção. O dever da gente é o quê? É orar pela pessoa. Você está entendendo? Pelas pessoas, no caso. É perdoar as pessoas, é ajudar as pessoas. Você está entendendo? É procurar
Oi, Salvador, Bahia, também nós vamos estar aí logo, logo, tá? Esse é o dever, dentro da parceria. Então, por que que muitas parcerias entre o homem e Deus não dá certo? Porque o homem não faz o que lhe cabe. Ele não faz a parte dele. E a gente tem que estar sempre ali, concentrado, sabe? Mas, Bispo Luciano, me responde uma coisa. E se por um acaso eu fizer alguma coisa que me tire ou que me tira da presença de Deus, que me tirou da presença de Deus, e aquilo me acusa, aquilo, sabe, me incomoda, aquilo me dói, aquilo me envergonha. Ô, bispo, e aí? O que a gente faz? O que eu faço? Olha, presta atenção. A relação que você tem, ela é entre quem? Você e Deus. Então, se você falhou, se você errou, se aconteceu alguma coisa, isso deve ser tratado entre quem? Você e Deus. E como é que trata isso? Reconhecendo diante dele, ó Deus, eu reconheço que eu errei, falhei, saí da tua presença, fiz, falei, aconteceu. Me perdoa. Eu quero permanecer, eu quero estar na sua presença. Você acha que Deus não vai te perdoar? E você acha que Deus vai te jogar fora? Você está entendendo? Só existe um pecado que não é passivo de perdão, o que é contra o Espírito Santo. É blasfemar contra o Espírito Santo. É não acreditar no Espírito Santo. É ignorar o Espírito Santo. Caso contrário, se você se colocar diante de Deus e pedir a Ele o perdão, mas os homens não perdoam. E você precisa do perdão dos homens? Porque o homem que não perdoa também não vai ser perdoado, porque ele não é perfeito, ela não é perfeita. Ore por eles. Você precisa do perdão de quem pode te salvar, de quem pode te livrar, de quem pode te fazer permanecer, de quem pode te erguer, de quem pode te levar para o céu. E esse é o de Deus. E Ele garante que dá. Se Ele mesmo falou para perdoar 70 vezes 7, Ele não vai. É lógico que vai. Agora, é preciso que você esteja consciente, ciente de estar fazendo a sua parte. E a parte de Abraão era essa. Anda na minha presença. Então, qual é a sua parte todos os dias na parceria entre você e Deus? Vamos ver se é certa. Qual é a sua parte na parceria entre você e Deus? O que Deus falou que é a sua parte? Nessa parceria entre você, você tem que fazer só isso aqui. O quê? Vamos lá. Nós de Vassoura queremos te dar um cheiro. Daniel, obrigado, querida. Então também vou estar aí. Vassouras não fica perto de Volta Redonda? Não é? Eu acho que é. Lá, a Francisca está dizendo, a nossa parte, bispo, é andar na presença de Deus. Lá, andar sempre na presença de Deus, a Ranúzia. Andar sempre na presença de Deus, a Andréia. Muito bem, é isso aí. Então, não se desconcentre, porque vai, sinos da direita, sinos da esquerda, para frente, atrás, querendo roubar, arrancar, tirar a nossa atenção. E aí está o grande problema. Porque aí você se distrai e você sai. Olha, por exemplo, você quer ver um exemplo prático disso, real? A Bíblia fala que Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus e, de repente, ele começou a se distrair com os ventos, né? As grandes ondas. E ele, então, ele saiu da presença
de Jesus. E aí foi uma situação complicada. Mas no momento em que ele falou, Senhor, me ajuda, Jesus estendeu a mão e o levantou. Então, queridos, não se distraia. Eu não posso me distrair. Você não pode se distrair. Ah, mas eu já me distraí. Então volta a atenção. Entende? Volta a atenção. Porque na parceria entre Deus e Abraão, Abraão precisava disso. Ele falou, se tu andar na minha presença, ser perfeito, ou seja, vai dar tudo certo. O dar tudo certo, gente, deixa eu te explicar uma coisa importante. Às vezes você confunde o dar tudo certo na presença de Deus com não dar nada errado. Bispo Luciano, me explica que agora eu não entendi. Bom, eu vou te explicar. Quando se trata de Deus, o dar tudo certo não significa não dar nada errado. Ah, bispo, o senhor fala uns negócios que às vezes me confunde. Porque como é que é isso? Dar tudo certo não significa, nem sempre é não dar nada errado. Tá bom, vamos lá. Porque o tudo certo do homem, na ótica do homem, na visão do ser humano, é diferente do tudo certo na visão de Deus. Totalmente diferente. Por quê? Quando imaginamos o tudo certo, é tudo fluindo conforme nós planejamos. Entende? E quando Deus, ele imagina o tudo certo, é tudo fluir como ele planeja. Aí é que está. Então, o tudo certo, dar tudo certo do homem, é a gente ver a nossa vida fluir como a gente planeja. E a gente planeja o quê? Que o pneu não vai furar, que o carro não vai arranhar, que a geladeira não queima, que não se perde o emprego, que fulano não morre, que o dinheiro só aumenta, que a loja só cresce, que a gente não é perseguido, que a gente não ir. A gente só imagina isso, as coisas assim, sabe? Então a visão humana é que tudo certo é tudo certo de fato. Ou seja, nada dando errado segundo o que eu vejo. Mas o tudo certo de Deus, está tudo certo de Deus para mim, não é como eu imagino, como eu planejo, é como Deus planeja. E o tudo certo de Deus é muito diferente. Ah, bispo, aí não, né? Aí eu não consigo entender. Tá bom, vamos lá, vamos entender então. Quando Deus entrega o sonho para José, ele então disse que José seria governador, seria, né? O Senhor, meu docinho nego bom. Ô, Adelina, que bacana, bacana. Ó, beijo, obrigado, tá? Vocês são baratos, gente. Então, vamos lá. Você está entendendo o que eu estou explicando aqui? O tudo certo do homem é o que ele planeja. E a gente planeja tudo só subindo. Essa é nova, hein, bispo? A Ranúzia está falando. Ai, ai, ai. Você está entendendo a mensagem, a pregação? Na visão de Deus, bispo, esperamos o Senhor aqui em Pancas, perto de Colatina. É lá no Espírito Santo, né? Manda um abençoado por Deus proverá para mim, tá? Tá bom. Deus, 14 de abril. Ah, é? Que legal. Diz, eu estou entendendo, aqui é a Diz que está falando. Vamos lá. Você está compreendendo, então? Olha, gente, vai dando like no canal aí, compartilhando. Então, tudo certo de Deus não é como Ele vê e não como nós vemos. Então, bispo, me explica então à luz da Bíblia para isso ter mais assim sentido. Tá bom. Quando José tem o sonho de se tornar o governador do Egito,
Na cabeça dele, ele idealiza o cumprimento do sonho, a materialização do sonho. Como? Dali para frente, as coisas acontecendo, ele crescendo, 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 até chegar lá. Isso era a cabeça dele na realização do sonho. Mas, como eu estou dizendo que o dar tudo certo na ótica de Deus não é igual à nossa ótica, que muitas vezes o dar tudo certo na ótica de Deus é dando tudo errado. E a gente tem que vigiar para entender, ou pelo menos para confiar. Por quê? José ser jogado na cova ou no buraco fazia parte do plano de Deus para ele ir para o Egito? Sim ou não? Sim. Então, humanamente falando, o plano do sonho de José já estava dando errado. Como é que eu vou ser o rei, tá? Como é que eu vou ser o rei já caindo num buraco? Era plano de Deus também fazer ele chegar no Egito sendo vendido como escravo? Então, na ótica do homem, o plano dele, o sonho dele já estava dando errado. Mas na de Deus, estava dando certo. Era plano de Deus ele ser injustiçado e ser jogado dentro de uma cadeia para ele chegar lá no Egito? Era. E agora uma pessoa que é presa, quem diz? O bispo Luciano amanhã é preso, todo mundo vai falar, é bandido, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Como ele deve ter sido chamado também. E aí, na cabeça dele, ele falou, poxa, meu plano, tá dando tudo errado para mim. Não. Na cabeça dele, de homem, estava dando tudo errado. Mas na cabeça de Deus, estava dando tudo certo. Então, não se incomode quando você percebe que você tem um projeto, tem um sonho, tem um propósito, tem algo no teu coração e, de repente, as coisas vão dando errado. E aí você diz assim, né? Porque vai aparecer 1 milhão de pessoas dizendo assim, tá dando errado porque tá em pecado, tá dando errado porque Deus não é contigo, tá dando errado porque Deus não tá nisso, tá dando errado porque Deus isso. Bom, é porque o homem vê assim. Você acha que José não ouviu essas coisas? Cadê agora o sonho que as espigas se abaixam, que as estrelas se curvam? Cadê? Você acha que ele não ouviu essas coisas? O moreninho mais lindo da televisão. Gente, a cada apelido que vocês me dão, vocês são uma bênção, sabia? Hein? Vocês estão entendendo a mensagem? Então não se incomode não, porque às vezes o caminho que você acha que está errado para Deus, que está dando tudo errado, para Deus está dando tudo certo. Era preciso tudo aquilo para ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. É igual eu estava falando. E o segredo, Simone, é confiar mesmo. Eu estava falando de uma senhora que estava conversando comigo, ela deu um testemunho, que ela falou assim, bispo, eu quase abandonei a fé, quase saí da igreja, porque meu filho foi preso. Eu ficava orando para o meu filho se converter, ficava orando para o meu filho aceitar Jesus, eu ficava orando para o meu filho ser homem de Deus, e meu filho vai preso. Aí eu falei, como é que pode? Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo. Quase que eu saí da igreja, ela falando para mim, olha, escuta isso. E aí o filho dela vai preso, fica na cadeia e tal. E, bom, passa o tempo, né? Passa o tempo. E o que acontece? Quando ela um dia foi visitar o filho falou assim, mãe, queria te contar uma coisa. Ela o quê? Domingo passado, eu me batizei nas águas. Olha só isso aí. Ela falou, o quê, meu filho? Ela falou, pai, mãe. Domingo passado, eu já estava assistindo os cultos aqui na cadeia de uma igreja que vem fazer um trabalho aqui. E eu aceitei Jesus e
entreguei minha vida para Ele e agora eu me batizei nas águas e eu estou na fé. Ela saiu de lá, sabe, radiante, feliz da vida. Poxa, caramba, glória a Deus e tal. Ela falou, bispo, ou seja, na cabeça dela, aquela prisão do filho deu a ela a interpretação de que Deus não estava com ela. Quantas pessoas devem ter julgado, também dito, se Deus fosse contigo, teu filho não era preso. Se Deus te ouvisse, teu filho não estava na cadeia. Imagine as coisas que ela ouviu. Na mente da gente, o plano que dá certo é o que vai, sabe, fluindo direitinho, dando tudo, não tem um buraco, não tem... Não, gente. O certo de Deus é segundo o plano dele, não segundo o nosso. Confie, mesmo caindo numa cova de leões. Confie, mesmo vendo as coisas não estar dando certo como você gostaria. Confie, mesmo vendo sua vida mudar do avesso de repente. Porque se você é de Deus, Deus, Ele nunca vai deixar você perecer. Você pode estar indo para a bênção pensando que não está. José estava indo para a bênção achando que não estava. Ou pelo menos as pessoas que estavam em volta dele. Eu estou indo para a bênção. Embora muitos não querem ver isso e até estão dispostos a fazer qualquer coisa para isso não acontecer. Mas não se trata da vontade das pessoas, se trata da vontade de Deus e da minha postura e do meu posicionamento diante dele. Você pode estar indo para a bênção, independente do querer dos outros. Ah, bispo, mas tem gente fazendo macumba, tem gente com inveja, tem gente com bruxaria, tem gente armando uma cilada, tem gente querendo me destruir, tem gente... As pessoas, elas podem querer o que elas quiserem. Ninguém está acima do querer de Deus. Compreende? O segredo é que na parceria, tá? Na parceria, não está repetindo não, estou ao vivo. O segredo é que dentro dessa parceria, você cumpra a sua parte. E a parte principal é a que Deus falou para Abraão. Anda na minha presença. Não saia da presença de Deus. E se sair, volta logo. Amém? Coloca isso no seu coração. Medita nisso. Tem alguma coisa que está te tirando da presença de Deus? Dá um jeito de eliminar isso e volta rápido. Deus é bom, é misericordioso, é maravilhoso e vai abençoar. Tá bom? Bom, esta é a palavra. Amanhã nós provavelmente vamos falar da parte de Deus. Tá bom? Hoje nós falamos da parte nossa. Amanhã falaremos, se Deus quiser, da parte de Deus. Tá certo? Vamos nos preparar para orar agora, falarmos com o nosso Deus. Amamos Bispo Lu, que bom, gente. Tá? O senhor vai aparecer em São Gonçalo? Vou sim, tá? Eu vou lá, eu vou falar com o Bispo Jorge, vou dar um pulo em São Gonçalo sim, tá? Pode deixar que eu vou. Vamos lá, vou aparecer lá em Pilares também, na sede. Vamos dar fazer uma caravana da fé do resultado, tá bom? Muito bem. Eu estou fazendo, gente, um propósito que, graças a Deus, já está abençoando muitas pessoas. E eu quero fazer esse propósito com você. Qual é a mão que você usa para abrir portas? Porta do carro, porta da casa, uma porta. Toda vez que você vai abrir uma porta, qual é a mão que tu usa? A direita ou a esquerda?
Rio Grande do Sul também, a gente vai aparecer lá com tal Bispo Gutenberg. Beijão, meu bispo querido. Ida, tudo bom? Quando é que o senhor vem em Pernambuco? Eu vou em Pernambuco, Ranúzia, confia. E no Pará, bispo? Também vou no Pará. Vamos chegar aí, todos esses cantos. Qual é a mão que você procura abrir a porta? Uma porta. Toda vez que você vai abrir uma porta, geralmente você usa qual mão? Eu uso a direita, né? Eu sou direito, então eu costumo usar a direita. Ó, o Gino está falando que ele usa a esquerda. Tá. Coronel Fabriciano, Minas Gerais. O Simário está dizendo que usa a direita, né? E mão direita, a Ida está falando. Vamos lá. Eu estou fazendo um propósito voltado. É um propósito de fé, tá? Você que esse mês... Bispo, eu sempre acreditei. Tem que ser a mão que você abre uma porta. Tá. Você vai pegar com a mão que você abre porta, São Luís, bispo, você esqueceu do Maranhão. Não esqueci não, Nice. Rapaz, olha, tá aí no Maranhão tem tanto tempo. Olha, a igreja lá em Nova Iguaçu fica na Avenida Governador Portela, 850 no centro, tá? O bispo Carlos está dando o endereço ao lado do colégio CNA, domingo às 9 horas, você que é de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Pegue a mão que você abre porta e faz assim agora. Estende aqui para mim, junto com a minha. Agora, fecha os olhos, se for possível, que às vezes você está trabalhando, não dá. Mas se não der, fica com os olhos abertos. Se puder, faz assim. Ore comigo essa oração aqui. Meu Deus, o Senhor disse que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, eu estou apresentando todas as mãos que abrem portas. Por exemplo, onde essa pessoa vai, ela procura abrir uma porta ou fechar com esta mão. Coloque uma unção, Deus, de que todo aquele que dá, recebe, nesta mão, nas nossas mãos a partir de agora, de maneira que toda porta que nós formos abrir com esta mão, espiritualmente pela fé, ali abra uma porta de bênção. Quando nós abrimos a porta da casa e entrar, que se abra uma porta de bênção naquela casa. Quando nós abrirmos uma porta do quarto, que se abra uma porta de bênção naquele quarto para quem está ali, quem dorme ali. Quando formos entrar no carro, que se abra uma porta de bênção naquele carro. Quando formos entrar no trabalho, pela porta do trabalho, que se abra uma porta de bênção naquele trabalho, naquele emprego, naquela loja, naquele comércio, naquele lugar, aonde for, no ônibus, no metrô, aonde for. Diga, eu creio. Diga, Deus, a oferta que eu fizer com esta mão, o dízimo que eu devolver com esta mão, o Senhor abençoará. E portas vão se abrir. Amém. Bom. Agora, você vai pegar, presta atenção. Eu vou chamar aqui, presta atenção, 200 pessoas que estão nos assistindo. Você, é você. Aliás, todos. Não vou falar de 200, todos vocês. Você vai pegar agora uma oferta ou de 50, ou de 30, ou de 20 reais. 50, 30 ou 20 reais. Você vai fazer o Pix da oferta. Isso é uma oferta. Agora, com esta mão, ou com cartão, não sei. Qual é o Pix, bispo? Pix
2@iudp.org.br. Vou falar devagar. Pix 2, palavra Pix, número 2, @iudp, IUDP. É I-U, é I de igreja, U de urso, tá? D de dado, P de pato. iudp.org.br. Você vai fazer agora com esta mão e vai dizer assim, quando você fizer, você vai falar assim, ó, toda porta que eu abrir com esta mão, Deus proverá. Receba essa oferta. Todos que estão na live eu estou chamando. Você vai fazer com aquilo que Deus colocar no seu coração, 50, 30 ou 20 reais. Já tem gente, inclusive, fazendo, quer ver? Acabou de fazer. Deus proverá. Você vai ver, esta semana, portas começarem a se abrir. Não sei se vai ser a porta da causa na justiça que vai sair, daquele dinheiro que você estava para receber, daquela dívida que estava para ser paga, não sei. Fala a Deus, a oferta que eu fizer com esta mão, a porta que eu abrir com ela, abrirão portas de bênção. Já vai começar pela tua casa. Todos. Bispo, quando acabar aqui eu vou pegar o celular e vou fazer. Ó, a Vilma está dizendo, já fiz. Ela fez com 30 reais. Bispo, eu tenho um dízimo para entregar. Vou devolver agora. É muito mais até do que isso. Vou fazer. Faça. Olha, as pessoas estão chegando no meu aparelho aqui. Você faz, chega no... O Elias César acabou de fazer. Chega na hora nesse aparelho. Eu vou pegar todos os nomes, vou apresentar diante de Deus e vou botar a minha mão direita em cima. E vou dizer, todas as pessoas que fizerem esse voto, as portas que elas abrirem, o Senhor vai prover. Amém? Então faça esse propósito. Deus vai te honrar. Pega os 3 elementos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus bendito, Deus de misericórdia. Não há nada, meu Deus, que nós possamos ocultar, esconder de Ti. O Senhor conhece o coração de cada um no mais profundo. Até o que nós mesmos não conhecemos de nós, o Senhor conhece. E estamos aqui, meu Pai, na Tua excelsa e poderosa presença, aleluia, pedindo a Tua graça, o Teu favor, ajuda-nos, meu Pai. Não há como caminhar sem a Tua presença, sem o Teu favor. Não há como avançar. As lutas são maiores do que nós, meu Deus. Os desafios são maiores, as ameaças, sabe? Elas são ultrajantes, meu Pai. E às vezes a pessoa, ela se abala, ela se entristece, chora. As dores de uma doença, de uma enfermidade, as notícias de um médico, de um familiar, de um amigo, de um colega, sabe? Tudo contribui para que a pessoa ela perca a esperança, a força, a fé, a expectativa, os sonhos, meu Deus. Visita cada pessoa agora nesta oração que eu te faço com toda a minha alma, meu Pai. Eu não sou digno de olhar para o céu, de olhar para Ti. Eu sei disso. Mas eu não te falo por querer dizer que tenho dignidade, por querer dizer que mereço. Não é isso, meu Pai. Oh, Deus, é porque precisamos de Ti, eu preciso. Nunca vire as costas para nós, meu Deus, para o Teu povo, para a igreja. Seja essa pessoa que está caída, derrubada de tudo, sabe? Desanimada, revoltada, chateado, se sentindo um lixo, se sentindo a pior coisa do mundo, não sei por que motivo.
achando que a vida dela não presta, que tudo só dá errado, que essa pessoa, meu Pai, que ela desejando até a morte às vezes. Senhor, Tu nos ensina que tudo é possível aquele que crê. Tu nos ensina que não há poço sem, meu Deus, fundo, ou que não haja fundo suficiente para que o Senhor não possa nos resgatar de lá. Ó Deus poderoso, faz um milagre acontecer agora. Toca nesta pessoa que ora conosco, aonde ela estiver, meu Pai, numa cama, num leito de hospital, numa UTI, num CTI, numa fila, no ônibus, no metrô, no carro, no táxi, num carro de aplicativo, na moto. Livra do acidente, livra agora, meu Pai, de uma maldade. Livra agora, Senhor, alguém que está com uma coisa assim no coração de fazer mal ao outro. Tira isso. Essa pessoa que está com um copo de veneno nas mãos para tomar, tira agora o desejo do suicídio. Ó Deus, toca agora no canceroso, no leproso, no aidético, toca no cego, no paralítico, nesse que está diabético, nesse que está com câncer, meu Deus, que está com um aneurisma, que está com problemas no coração, perto de um infarto, ou quem sabe já teve, meu Deus, um AVC. Em nome de Jesus, toca nessa criança, nessa mulher, essa pessoa desempregada, e abre as portas, todos que estão fazendo esse propósito, desta oferta, meu Deus, com a mão que oferta, com a mão que abre portas, em nome de Jesus, do dizimista, Deus proverá. Que essas palavras saiam com poder e chegue para o milagre acontecer agora. Recebe aí! Seja curado, seja liberto, seja livre. E que os 3 elementos, a água, o sangue, meu Deus, e o óleo seja consagrado. Domingo, leva uma multidão. As Igrejas Unidas Deus Proverá, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na sede, em Pilares, meu Deus, lá em Nova Iguaçu, meu Pai, em nome de Jesus, em São Gonçalo, meu Deus, abençoe na Zona Sul de São Paulo, meu Pai, lá na Lapa, aqui na sede de São Paulo, em todos os cantos, aonde há no Porto Alegre, todos os cantos. E todas as pessoas que mesmo sem igreja estão conosco, todos os dizimistas recebem a bênção do Deus que provê. Diga, eu recebo, e consagra os 3 elementos, para que depois do domingo vamos uni-los, e aí tornar-se-ão um só na sua presença. Amém, e graças a Deus, e que essa água receba a bênção. Graças a Deus. Beba da sua água aí agora. Você crê? Eu creio, bispo. Então diga amém. Amém. Você está gostando dessas lives da gente? Tá? Então compartilha com as outras pessoas para elas participarem também. Tá bom? Às 6 da manhã, pelo YouTube e pela TV em São Paulo, tá? Canal 15. Mas quem está fora de São Paulo, em outro país, em outro estado, pelo YouTube, divulgue, fale para as pessoas. Não deixe de dar o seu like e Deus é com vocês. Deus é com a gente. Amém? Não há buraco profundo demais que Deus não possa nos tirar de lá. Confia. Aguenta firme que o socorro está chegando. Essa oferta, quando chegar o seu nome aqui, vou falar de novo, pix2@udp.org.br. Quando você for fazer, veja se está o nome Igreja Unida Deus Proverá. Não está no nome de pessoa física. Fiquei sabendo aí que tem alguns ex-bispos, ex-pastores que passaram na igreja, dando pix para as pessoas deles, para elas poderem ficar fazendo oferta e tal, tentando denegrir a igreja, para elas acreditarem neles e não acreditar na gente. Cuidado, pessoal. Tá? Quero muito que Deus, todos que saíram deste ministério, quero muito que Deus abençoe eles, que dê tudo certo para eles. Mas não precisamos agir de forma desleal, muito menos covarde, para que Deus possa nos abençoar. Então, cuidado. Se você faz a oferta para a obra de Deus, que seja para a obra de Deus. Tá bom? Deus abençoe, fico por aqui. Beijo grandão. Se Deus quiser, vamos estar juntos, tá?